a GTech Innovation Podcast, onde você ouve quem mais entende de tecnologia e inovação no agro, para te inspirar a pensar o presente e o futuro. Olá, queridos ouvintes do PwC, a GTech Innovation Podcast. Estou de volta aqui em caráter especial para apresentar somente este, que é o nosso último episódio da segunda temporada da série Mercados de Tecnologia no Agro. Eu tenho o prazer de apresentar esse episódio em que vamos explorar as inovações que estão sendo desenvolvidas para a gestão de riscos no agronegócio. Afinal, sendo uma indústria a céu aberto, há muitas variáveis a serem consideradas. O agro enfrenta diversos desafios, desde o planejamento da safra até o armazenamento e comercialização. E para nos ajudar a entender como a tecnologia pode ser uma aliada na mitigação destes riscos, trouxemos representantes de 3 startups que estão na vanguarda dessas soluções. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Eu vou pedir para que vocês se apresentem e compartilhem um pouco da atuação de cada um. Começando pela Mariana, por favor. Olá, Marina. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder debater um tema que a gente dedica aqui toda a nossa energia, né, de trabalho. Eu sou cofundadora da SET. A SET é uma agtech que tem soluções de ponta a ponta para análise de crédito e de formalização de financiamento agrícola, de documentos vinculados ao financiamento agrícola. A SET é uma empresa que é fruto, né, da fusão de 2 outras agtechs, da BART, que eu fundei há muitos anos, e da Adiagro, também fundada há vários anos pelo meu atual sócio, Rafa Coelho. Antes de empreender, eu era advogada, então eu sempre trabalhei com análise de documentação, gestão desse tipo de risco dos negócios, no agronegócio, e num determinado momento eu vi que eu precisaria recorrer à tecnologia para acelerar a solução desses problemas, né? Então a gente começou lá atrás, digitalizando a documentação, fazendo que toda a formalização de contratos fosse mais rápida, né? Para a gente sair do risco de mudar o preço da commodity, né? Sair do risco de volatilidade dos preços das commodities, câmbio. E aí fomos evoluindo, né? Até para total digitalização e registro desses títulos de crédito. Com a fusão, hoje a gente, além dessa parte de busca de dados e formalização de documentos, a gente tem também análise de crédito, ou seja, busca de dados com base no CPF ou num polígono, né, da fazenda que vai ser financiada, análise ESG e, por fim, o monitoramento daquela lavoura que está sendo financiada pela revenda, pela indústria ou pela instituição financeira. A gente consegue adaptar aqui todos os módulos da nossa solução para o que o cliente tem mais demanda, né, para qual é a maior dor do cliente, mas se o cliente quiser, a gente consegue acompanhar ele desde toda a jornada aqui do financiamento. Olá, Marina. Olá a todos. Meu nome é Gesildo, eu sou o cofundador da SensorSat. SensorSat ela é uma spin-off de 2 empresas, da Implan e da Goinan. A Implan é uma empresa que está no agro já há 20 anos e alguns anos atrás começamos então com o avanço de novas tecnologias, especialmente com o uso de IA. A SensorSat ela é uma plataforma de gestão, monitoramento e acompanhamento também de lavouras, né? A gente atua hoje em todo o Brasil já com desenvolvimento e testagem das principais culturas. E sempre no intuito de a gente contribuir para o agro brasileiro, para a gente poder contribuir para os nossos agricultores, para as empresas, organizações que atuam no mercado brasileiro do agronegócio, especialmente naquele viés da sustentabilidade, fazer mais com menos. Eu sou administrador, sou pós-graduado com mestrado e doutorado em desenvolvimento de organizações e a gente atua já em parceria com a GTech, que é um grande prazer, Marina, estar aí conversando com vocês e também trocando ideias e aprendendo com todos aí. O prazer é todo nosso, Gesildo. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Já fica o convite para outras oportunidades. Agora a gente traz o José, que é mais conhecido como Pepe. Então, Pepe, também fique à vontade, por favor, pode se apresentar. Obrigado, Marina. Sou José Pepe, virei Pepe também aqui no Brasil. Sou argentino, já morando faz muito tempo aqui e sou cofundador da Silo Real. E nós estamos transformando a maneira de como os produtores rurais gerenciam os ativos agrícolas. Nós começamos com o grão armazenado, mas essa mesma visão a gente levou para outro tipo de ativos e nossa missão é tornar visíveis esses ativos que são invisíveis para o resto do ecossistema, permitindo que tenham acesso a financiamento, monitoramento em tempo real, proteção contra riscos, contra roubo
e protegendo a qualidade deles. E agora eu queria aprofundar um pouco mais nessas soluções. Sei que vocês já trouxeram ali algumas indicações, né, do que as startups fazem, mas quando a gente fala das soluções das startups, a gente olha muito para os problemas, né, assim, que elas buscam resolver. Qual que foi o desafio, a dor, né, do cliente que vocês resolveram atacar e que vocês têm buscado fazer a diferença hoje por meio das diferentes soluções aqui apresentadas? Vocês podem comentar um pouquinho de que dor é essa, né? Que problema vocês têm conseguido resolver? Tudo começou aqui na SET, né, na época de Bart, com a tentativa de tornar a operação mais rápida, né, para dar mais agilidade. Por quê? Porque quando era tudo em papel, né, eu sei que parece muito tempo, mas não faz muito tempo, né, faz 5 anos que acho que a gente migrou para o digital de uma forma massiva. Mas quando era tudo em papel, às vezes do tempo de você fechar o negócio e fazer o contrato, o grão, a commodity, né, o produto em si, ela variava muito de preço, né? Então, se você não tivesse uma agilidade muito grande de coletar essa documentação, todo mundo tinha um risco. O produtor tinha um risco de o grão baixar e a pessoa que está financiando ele querer mudar essa operação, e o financiador também tinha o risco do grão aumentar e o produtor querer valorizar ali, né, a commodity que ele vai entregar no final da safra. Depois que a gente conseguiu trazer tudo isso para o mundo digital, a gente começa a olhar mais para a segurança desse documento que está garantindo a dívida, né? Primeiro, fazendo uma boa análise de crédito, coletando a maior quantidade de informações que a gente puder para fazer essa análise de crédito, para qualificar o produtor, o tomador do crédito. Fazer uma análise ESG, né? Eu acho que hoje já é uma régua de exclusão, né? Se tem algum problema de ESG, os financiadores já não atuam, né? Ou então já tem algumas ressalvas, já tem um cuidado maior. E, por fim, monitorar, né? Quando são operações muito grandes, fazer o monitoramento via satélite dessa lavoura, para quê? Para saber se teve alguma frustração de safra, para saber se começa a ter um indício, né, de que vai ter um problema, se a colheita começou muito antes, né, do acordado e não teve ali um aviso, né, de que a entrega do grão vai ser antecipada, talvez seja um caso do financiador ir até o campo, entender o que está acontecendo. Então, a gente tenta trazer aqui agora, né, o nosso grande desafio é trazer segurança para esses documentos que são gerados no financiamento agrícola. Maravilha. Gesildo, e vocês? Em que área vocês têm atuado, assim, com qual dor específica? Nós temos colocado sempre, né, Marina, implementando o que a Mariana traz, soluções a partir das demandas dos nossos clientes. Nós atuamos com clientes corporativos e a gente tem buscado nessa mudança rápida do agronegócio essa adaptabilidade. Nós buscamos essa alteração, essa adaptação, e as nossas soluções elas buscam resolver problemas pontuais, seja de acompanhamento de áreas, de movimentos. Essa atuação nossa já na expertise, há mais de 2 décadas no agro, levou a essa incorporação de tecnologia, para a gente poder trazer, né, essa expertise dos nossos profissionais, do conhecimento adquirido, aliado à tecnologia. O que a gente resolve, a gente sempre coloca que os problemas dos nossos clientes são as motivações das nossas soluções. As nossas soluções são pautadas em atender esses problemas. Problemas do tipo de acompanhamento, por exemplo, uma situação prática, uma lavoura, se houve plantio, em que período, em que condições que ela está, qual é a estimativa de produção, dados retroativos também a esta área, né? Por exemplo, se ela está em condições, dentro de não tem uma complicação ambiental, por exemplo, uma reserva legal, para fins de crédito, para fins de seguro, para fins também das serialistas, né, da rastreabilidade. Então, são soluções que nós buscamos oferecer aos nossos clientes, adaptando de acordo com as demandas, personalizando para ele estas soluções e com viés bastante forte na questão de custos. Muitas vezes essas soluções são vistas como necessárias, como obrigatórias, e elas não geram receita, mas sim são necessárias para evitar possíveis prejuízos no futuro. Então a gente trabalha com margens bastante reduzidas, com a condição de trabalhar em escala, né, para atender esses nossos clientes e também futuros clientes que venham a buscar as nossas soluções. Eu gosto de falar, nós começamos vendo um problema dos produtores, que era tema de falta de liquidez muitas vezes, ou dos riscos que eles tinham com os ativos que eles já tinham dentro da fazenda.
caso de grau armazenado, podia ser pecuária ou o grau futuro também. Então, a gente começou tendo soluções principalmente de monitoramento, de dar identidade, rastreabilidade para o grau armazenado. No começo foi com silo-bolsa. Para quem não conhece, o silo-bolsa é um jeito de armazenar até aproximadamente 200 tons e pode ser armazenado muito tempo com uma estrutura bem simples, bem rápida que pode fazer na lavoura. Mas quando vimos como a gente começava a conectar isso com o resto do ecossistema financeiro, vimos que isso podia aplicar também para outros ativos que também tinham o mesmo problema do risco, do problema de rastreabilidade e liquidez. Então, nós começando com o silo-bolsa, mas vindo que dava para conectar para o resto, falamos que temos dois negócios, não? Nós estamos no negócio da mágica, que damos para tornar visível o que é invisível para o resto. E também de uma construtora, porque a gente construi pontes com o ecossistema financeiro. A gente construi pontes para que o ecossistema financeiro consiga enxergar tudo isso que não consegue enxergar e que tinha um monte de valor ou tem um monte de valor dentro da fazenda. Nós víamos muitos produtores que tinham ativos de alto valor e não tinham como garantir ou como mostrar isso para um scoring agrário, para um crédito, e a gente conecta isso. E a gente falou da gestão de risco em vários níveis, em várias situações, né, mirando diferentes clientes ao longo da cadeia. Eu queria ouvir, né, enfim, agora de cada um de vocês, começando pela Mariana, um pouco mais sobre quais são, né, os resultados que vocês já têm conseguido alcançar com esse monitoramento, com essa gestão de risco. E no caso específico aqui da SET, como que vocês têm feito essa mitigação quando a gente olha para a concessão de crédito? Mariana, você consegue trazer dados tangíveis para nós de como isso reduz taxa de inadimplência, como isso ajuda a fidelizar os produtores rurais, ajuda a gerar novas vantagens para os financiadores? Marina, eu acho que tem um caso aqui que ele ilustra bastante, né, o que a gente se propõe a fazer. A gente teve uns meses atrás, a gente foi fazer uma apresentação comercial, um lead, né? Naquela época a gente estava apresentando o produto para tentar vender, e ele falou assim, tá, vamos fazer um piloto, roda aí uma análise de um cliente que eu já tenho. A gente rodou, ele passou os dados, a gente rodou uma análise, em 10 minutos a gente conseguiu pegar que aquela pessoa tinha declarado que ia plantar uma área do tamanho X, a área realmente tinha um tamanho X, só que a área cultivável era 70%, né? Então, já via ali que tinha algum problema. E aí a gente pegou algumas outras restrições. E foi um caso muito emblemático aqui na nossa trajetória, porque no dia seguinte saiu a notícia de que essa empresa tinha solicitado uma recuperação judicial, né? Então, a gente brinca aqui que o nosso resultado é não ter resultados ruins, né? Então, o cliente começou a operar dentro da nossa plataforma, ele deixa de tomar esses sustos. E aí a gente consegue atuar desde o início, né, do funil ali de qualificação comercial. Então, se tem algum problema ambiental, já vai ser descartado de início, né? Se tem algum problema de restrição de crédito, já vai ser descartado ali no meio do funil. E no final da jornada, quando a gente consegue, né, falar para o cliente, para o nosso cliente, que geralmente é o financiador, eu consigo te falar que essa garantia que você recebeu aqui, ela é segura. Por quê? Porque eu consigo garantir que eu fiz o registro dela, eu acompanhei a assinatura realizada dentro do meu sistema, eu sei que tem um padrão de criptografia válido, tanto válido juridicamente, válido perante os cartórios. Esse título não vai ser endossado, né, sem que tenha um aviso aqui da SET. A gente consegue trazer uma tranquilidade muito maior para os nossos clientes, né? Então, acho que esse acúmulo de pequenos cuidados vai trazendo para a operação final um resultado que é aquele resultado que não tem problema, né? Quando o cliente não está reclamando, você vê que o problema dele diminuiu, né? Então, a gente tenta atuar nessa forma aqui. É interessante saber sobre esses cases reais, porque a gente consegue tangibilizar o valor que vocês geram e imagina, né, como seria acordar no dia seguinte e ter uma notícia que você fechou um contrato, né, com uma empresa que poderia te gerar problemas e que era algo que, né, passível de ser evitado. Trazendo também, Gesildo, esse olhar, se você puder contar para nós como a Sensorsat evita, né, que o produtor tenha perdas de rendimento na lavoura por falta de gestão ou mesmo por falta de informação, seria bem interessante. A gente sabe que muitas vezes, ainda infelizmente, né, as atividades acabam sendo conduzidas na base da intuição, não tão orientadas em relação aos dados, e eu gostaria de
entender melhor como que a tecnologia pode auxiliar na gestão desses riscos dentro da porteira. Nós falamos muitas vezes do custo Brasil e mesmo assim o nosso agro ele é competitivo. E a gente observa que é um caminho sem volta a segmentação, seja tanto para o agricultor nas suas relações com as suas empresas, sejam as organizações que prestam serviço e são parceiros do agricultor. Uma cerealista, uma seguradora, uma instituição financeira que trabalha com crédito, a média, ela por si só, e me permitam usar até um jargão, a média por si só ela é burra. E aí, a partir do momento que a gente tem esse acompanhamento, esses dados históricos de uma situação de uma área de plantio, por exemplo, tanto para o agricultor como para quem é parceiro dele, uma vez conhecendo ele mais próximo, mais com dados, com aprofundamento, as tendências dessa relação ser mais produtiva, dela ser mais sustentável a médio e longo prazo, principalmente a redução de custo. Eu vou trazer um exemplo que nós temos na nossa empresa, de serviços que a gente presta hoje usando tecnologia, usando sensoramento remoto, usando outras variáveis, usando a nossa inteligência artificial que nós desenvolvemos, nós conseguimos reduzir, por exemplo, o acompanhamento de lavoura comparado com sistemas tradicionais de acompanhamento em até 60% do custo final. Essa redução de custo vai ser benéfica para todo mundo. Vai ser benéfica para o agricultor, porque, por exemplo, numa operação de crédito, ele contrata um seguro e esse custo de acompanhamento está embutido. Vai ser benéfico para a empresa que presta esse serviço, para a seguradora, por exemplo, porque ela tendo um conhecimento maior desse agricultor, ela pode oferecer um produto mais competitivo. Então, de novo, nós aqui, a gente tem um trabalho exaustivo dentro da nossa organização, nessa redução de riscos e, por consequência, a redução de custos e de caráter ágil. Imagina vocês que esse ano, por exemplo, a nível de sistema de crédito agrícola, nós fomos a primeira empresa do Brasil a realizar o periciamento de lavouras, por exemplo, em áreas no sul do Brasil, em que houve todo aquele problema das chuvas, das enchentes, em que nós liberamos lavouras, Marina, para os agricultores que precisavam ser liberadas para alimentar os animais que ainda ficaram na propriedade. A gente sabe que essas operações elas têm regras específicas. Então, por exemplo, eu só posso liberar uma lavoura dessa depois de um efeito maléfico a ela após a visita de um perito. E nós fomos autorizados esse ano a fazer pelo Banco Central. O Banco Central emitiu uma portaria e nós fizemos essas perícias remotamente e liberamos essas áreas aos agricultores. Então, tu imagina, eram situações que as estradas, nem que tu quisesse chegar até lá, era impossível de chegar, as pontes não existiam, é uma condição extrema, né? E graças ao uso de tecnologia, a gente conseguiu fazer esse trabalho. Então, eu acredito que a missão que nós temos é justamente gerar essas reduções de custos, ser ágil em tudo isso, né? E principalmente reduzir os custos do Brasil aí e o nosso agro ser mais competitivo ainda. Excelente exemplo, Gesildo. Não sabia nem que isso era possível, sendo muito sincera com você, né? Fazer essa perícia remotamente é uma boa notícia que você nos traz, que isso já é possível, já é regulamentado aqui. Esperamos não ter outras tragédias climáticas, né? Como a que a gente recém vivenciou. Mas, claro, né, a gente está sujeito às adversidades e que a nossa burocracia possa ser mais ágil, que a gente consiga responder de forma efetiva a esses incidentes é algo alentador, né, diante de problemas tão extremos que a gente tem aí enfrentado. E agora, né, Pepe, sobrou para você trazer também uma situação que exemplifique essa geração de valor, né, acho que a gestão de risco, quando a gente fala em armazenagem, também é importantíssima no agronegócio. A gente sabe hoje que a gente tem uma dor no setor, que é o déficit, né, de armazenagem, que chega a 30% no país, segundo as estimativas do mercado, por conta dos altos custos, né, de se investir em silos próprios, né, do produtor poder ter esse investimento dentro da sua fazenda, né? Então, como que vocês, por meio da tecnologia, conseguem auxiliar com essa dor estrutural do agronegócio brasileiro? Aí Marina vai ter que segurar aqui, porque eu sou um grande fã de falar e consigo falar, acho que 1 hora contínua do tema do armazenamento.
Eu, pelo menos, vou 2, 3 vezes por ano fazer aí a 163 e a BR-020, que acho que é o epicentro do déficit de armazenamento no Brasil. E não é somente armazenamento, toda a crise logística que está tendo, que é grande parte daí do que falavam de o custo Brasil também, não? Que está muito atrelhado também aos problemas, não problemas, aos desafios logísticos que tem. Não é somente o custo de construção do um silo tradicional, o armazenamento, já os diferentes jeitos de armazenar são parte da matriz de armazenamento e vão ser. Hoje, a capacidade de construção de armazém do Brasil, falam muitas vezes 5 milhões, podem ir para o dobro, 10 milhões, e não vai alcançar para cobrir o déficit nos próximos 10 anos. Então, são diferentes métodos que vão estar para ajudar a cobrir. Mas, sobretudo, seja com métodos de armazenamento tradicional ou alternativos, com silobolsa ou com quem for, a redução dos riscos e a toma de decisões basada em dados. Isso eu acho que vai ser uma diferença grande no Brasil, vai ser uma diferença do uso óptimo de cada uma das coisas e no momento óptimo. Já viram nos últimos anos os prêmios positivos e negativos, uma variação gigante no preço dos grãos, e isso tem que ver também com, muitas vezes, a toma de decisões como puder, quando puder, e não do jeito ótimo. E aqui nós, parte de nossas soluções de falar, nossa, qual é o jeito ótimo de tomar a decisão, quando dá para fazer a venda, de que jeito, e por enquanto, quando tem que assegurar o grão no campo, como reduzir o risco disso. Vou dar uns exemplos concretos. Aí no oeste da Bahia, cliente nosso, que ele tinha silobolsa monitorados na beira da estrada, tinha incidentes de roubo. A gente pôs todo o monitoramento, mudou totalmente. Foi engraçado porque tivemos também um incidente de que eles tiraram, porque iban a mudar, iban a já tirar os silobolsas, tiraram o monitoramento, e no momento que tiraram, começaram a ter mais roubo também. Então, o monitoramento avisava na hora no WhatsApp deles e eles davam para olhar. E não somente o monitoramento por roubo, quando começa a mudar as condições do grão, seja num grão armazenado, já seja aí na lavoura ou num pátio, quando eu vejo esses pátios de 300, 400, 500 silobolsas, fala aí qual é o próximo que você tem que tirar. E normalmente qual tem a condição óptima. Esos son respecto a los riscos de qualidade. E também esto de tomar decisões basadas em dados e tomar decisões, por exemplo, já está acontecendo de grandes exportadoras, agronegócios que conseguem comercializar o grão sem tirar o grão da lavoura do produtor. E ele fala, nossa, eu vou, sei lá, tem um produtor que tem aí em Lucas do Rio Verde e o armazém está aí em Sorriso. Ou ao revés, está em Sorriso e ele tem o armazém em Lucas de Rio Verde. Não tem que tirar para Lucas para depois ir para Saltarém. Pode ir diretamente. Então, a transação e a mudança de propriedade sem o transporte físico, acho que começa a ser uma alternativa em Brasil. Já começamos a ver isso também. Porque a redução do risco é redução do custo, e redução de custo habilita novos negócios. A gente está conseguindo dar seguro sobre silobolsa ou reduzir o custo do seguro sobre o grão, por ter monitoramento e por compartilhar esse monitoramento com a seguradora, por exemplo. O Gesildo tinha trazido, né, que a média é sempre burra, e acho que as soluções de todos vocês refletem essa necessidade da gente ter ali, né, as informações na ponta da agulha, específicas de cada produtor rural, endereçar, né, ali a necessidade do cliente. Então, é bem bacana poder ouvir de vocês, né, como que a tecnologia tem auxiliado na captura desses dados e na geração de benefício por meio deles para todos os elos envolvidos aí nessa cadeia. E aí a gente viu uma série de oportunidades quando a gente fala de gestão de risco, todas as soluções aqui tão diferentes, tão complementares ali, fazem um escopo interessante para a gente poder atender cada vez melhor a cadeia do agro. E
Queria saber, assim, se vocês podem compartilhar com a gente algum segmento que ainda está desabastecido de soluções de gestão de risco. Não sei se isso interfere aí nos planos de negócios de vocês, né? Se vocês querem guardar essa ideia para desenvolverem internamente, mas a gente defende aqui no Hub, né, que o importante não é a ideia, é como a gente executa, né? Eu queria ouvir de vocês qual que é a fragilidade que vocês têm visto no mercado ainda quando a gente fala de gestão de risco, né? Aquela cultura, aquele segmento da cadeia que ainda precisa de maior atenção para que a gente possa, de fato, né, alcançar margens mais interessantes, minimizar o problema gerado principalmente pela falta de informação. Vocês podem compartilhar com a gente aí os tesouros escondidos ainda na gestão de risco? Eu não segmentaria um setor do agronegócio, uma cultura específica. Eu acho que a gente consegue segmentar de atividades, né? Então, o Pepe trouxe a questão do seguro. Hoje é um grande problema no Brasil, porque o modelo de seguro que a gente tem, ele não é escalável, né? Então, a gente vê que o Brasil hoje tem um modelo de seguro que desincentiva regiões, né, produtores de regiões com menos risco a contratarem um seguro por causa do prêmio, e ao mesmo tempo, o que acontece? Ele vai ficando mais caro porque só produtores de regiões com muito risco fazem essa contratação. E aí a gente tem alguns anos, né, com frustração de safra, tragédia climática, igual tivemos nos últimos anos, essa conta não fecha, né? Então a gente precisa repensar o modelo de seguro, né? Que eu acho que é realmente criar algo novo. E tem outros setores, outras áreas que eu já não acho que é uma questão de criar, eu acho que é uma questão de uma adoção massiva. Tem muita tecnologia represada no agro, mas a gente tem muita dificuldade de fazer os ciclos de testes, né, e melhorar isso e tornar isso um produto que vai ser consumido de forma massificada, porque o agro ele tem safras, né, então todas as soluções que a gente tem aqui, elas são necessariamente usadas em um período específico do ano, né, então você tem aqueles 2 meses para validar a sua solução, se você não validou naqueles 2 meses, poxa, vai ser a próxima safra, isso vai alongando muito o tempo. E, ao mesmo tempo, a gente tem um setor que ainda tem uma cultura que está, principalmente falando aqui, né, no campo, né, produtores menores, ainda está trazendo mais, né, tecnologia de gestão, né, ainda tem um caráter ali um pouco mais informal, né, a gente tem aqui 85% dos produtores brasileiros são pessoas físicas hoje, né, só para a gente ter uma noção, né, do tamanho aqui dessa questão. Claro que tem aqui um profissionalismo de pessoa jurídica, mas agora está começando, por exemplo, a ter obrigatoriedade de escriturar livros fiscais, né, livros contábeis, perdão. Então, a gente tem essa necessidade de trabalhar essa cultura de adoção de tecnologia. E, do mesmo jeito, eu acho que, por mais que a gente tenha muita tecnologia, né, eu acho que também quem está do outro lado, o financiador, ainda está entendendo o que faz sentido utilizar. Então, a gente vê principalmente financiadores que não são especificamente do agronegócio, ainda não tem muito, acha que só analisar ali o Bacen, né, ou então o Biro de Crédito vai trazer, ou o IR, né, vai trazer uma análise de risco completa, enquanto que quem é do agro sabe que não é assim, né, a gente tem que conhecer ali a lavoura, a capacidade de geração de receita do produtor, então acho que a gente tem esse desafio no agro, que é de ser um setor muito complexo, né, no agro, ele não segue a lógica básica de negócios, que é você vender e comprar no máximo pagamento à vista. Não, o agro ele tem troca, tem barter, tem hedge, tem várias peculiaridades que é difícil, né, a gente aproximar essas pontas. Eu faço das palavras da Mariana também essa concordância que a gente observa no agro brasileiro. Ele não é homogêneo. Nós temos um agro com uma diversidade muito grande, sejam elas geográficas, sejam elas culturais. Então esse é um desafio. E eu traria ainda também, Marina, algumas questões maiores que precisam ser prestadas com um pouco mais de atenção. Se nós pegarmos hoje a interferência dos recursos gerados pelo sistema público, nosso crédito rural, por exemplo, nós estamos observando aí uma redução cada vez mais. O recurso público, a intervenção do público, que nem é recurso público, são recursos, né, repassados para instituições com obrigatoriedade, esses volumes reduzindo, as exigências para adquirir um seguro, por exemplo, aumentando, então isso está tornando algo bastante complicado no agronegócio. Mas pensando acima disso, eu entendo que ainda nós temos que ter a percepção que não existem soluções milagrosas, que não existem soluções que vão resolver todos os seus problemas, não é a partir daí.
E aí esse desafio de ter essa sustentabilidade de organizações que estão há mais tempo e dessa credibilidade também. Questões práticas que nós temos ainda, eu entendo que a conectividade no campo ainda é um desafio muito grande. Esse é um desafio para monitoramento, para acompanhamento. São tecnologias que nós estamos ainda, comparado com outros países no mundo, ainda em atraso, apesar das nossas tecnologias. O nosso agricultor, ele é muito receptivo a novas tecnologias, desde que elas gerem resultados práticos a ele. Então, a gente precisa mostrar essa vantagem para essa tecnologia ser utilizada e gerar escala. Então, a conectividade ela é um desafio. Eu entendo também que nós temos uma geração enorme de dados, mas um desafio muito grande pelos entes que aí tem numa centralização e disponibilidade. Nós poderíamos reduzir muitos custos ainda com acesso a dados de forma geral, respeitando a legislação, enfim, sem problema nenhum, mas para a gente trazer soluções, porque o dado em si, ele não é uma informação. O tratamento desse dado com séries históricas, com passado presente, com variáveis colocadas aí dentro, a gente consegue traçar o futuro de uma forma muito mais assertiva. Então, são exemplos que eu trago que nós precisamos avançar. E só as empresas, só o agricultor, nós estamos avançando e avançamos muito, mas daqui a pouco nós podemos ficar independentes, inclusive, de tecnologias lá de fora. A gente vem observado em eventos de inovação, feiras tecnológicas, né? A quantidade de empresas de fora já comprando startups brasileiras, buscando as nossas soluções, implementando e aí com poder muito maior do que as nossas empresas. Então, eu também vejo que precisa esse olhar até numa questão de soberania, de a gente não ficar dependente, por exemplo, muito de tecnologias lá de fora, de armazenamento de dados e por aí. Então, são situações macros que eu traria também, Marina, mas que são importantes e relevantes para a gente continuar nessa tocada aí do agronegócio brasileiro. Pepe, e você, que oportunidades inexploradas você destacaria no agro? Eu concordo muito tanto com Marina como com Gesildo. Eu tinha anotado aqui tema de dados, mas não somente os dados, sino como essa parte de nosso desafio também como startups, de como tornar os dados em respostas. E parte da dívida que a gente tem também é como fazer as coisas mais fáceis para todos os produtores, não? Como que seja algo natural, como que seja algo simples, e não falar, nossa, tenho que ingressar dados aqui, e a resposta vai vir daqui a 6 meses, das coisas. Então, acho que de nossas mãos está isso de gerenciar os riscos, mas gerenciar os temas de dados. O produtor cada vez tem que, sempre foi virou empresário, mas cada vez a mais ele tem que cuidar, quase não falo menos, mas tem que balancear a produção com comercialização, armazenamento, impositivo, creditício, toda uma série de coisas que acho que precisa de outras habilidades e outras pessoas, outros treinamentos também, que do lado nosso das startups estão em tornar isso fácil. Então, eu acho que a conectividade é uma grande para ter acesso a esses dados, mas eu acho que o principal está em nossas mãos como startups, de como levar soluções para a pessoa que tem que estar todo dia na lavoura, gerenciando um monte de coisas, ou que vem de focar somente em produção, ou majoritariamente em produção, e agora tem que abrir em 50 coisas diferentes, logística, todo, seguros, como bem falou a Mari aqui também, em uma solução muito mais simples e tornar os dados em respostas. E agora a gente vai avançando aqui quase para o final do episódio, pessoal, o tempo passou voando. Eu queria ouvir de vocês qual é o desejo em termos de parcerias para conseguir entregar soluções cada vez mais completas ao longo da cadeia. A gente tem hoje a possibilidade de vocês cooperarem entre si para entregar essas soluções, também estarem mais perto dos produtores rurais para entender seus desafios, da academia, que também vem sempre estruturando aí novos modelos,
algoritmos que podem auxiliar nesse processo. Queria entender qual que é o elo ali, né, da cadeia, quais são os stakeholders que mais podem gerar valor na colaboração com vocês, até para a gente chamar a atenção deles aqui, que também são nossos ouvintes, também nos escutam. Tem também as cooperativas, os investidores, enfim, fiquem à vontade para trazer a visão de negócios de vocês, de como esses diferentes parceiros podem colaborar com soluções cada vez mais completas. Aí, Marina, você nombrou algo bem interessante da academia, o tema de as universidades, todo o resto do ecossistema. Eu acho bem interessante cada vez estar mais perto das soluções que precisam ao mundo real, como falamos, não tanto muitas vezes o teórico. A gente precisa muito disso. E eu, na verdade, muitas vezes encontrei muitos bons parceiros, mas não tanto um tema institucional da universidade estando perto. Encontrei muito boas pessoas com muita boa disponibilidade, mas acho que ainda aí há grande desafio de tornar as universidades muito mais pragmáticas das soluções que têm as pessoas no agro. E muitas vezes aí das pessoas que são as que estão perto de aí. Eu falo isto em todo lado, Triângulo Mineiro, Mato Grosso, todos que estão perto, mas torná-las muito mais perto e não ver a startup como uma coisa que procura tirar lucro, tirar coisas de outro lado, sino de estar perto para resolver problemas. Nós estamos para resolver problemas do mundo real. Acho que essa é grande parte do desafio. Depois, eu encontro aqui no Brasil que o produtor está muito receptivo, mas também muito cansado, muitas vezes de receber um monte de startups que vão resolver o problema a costa do trabalho dele. Então, aí acho que sim, a gente precisa dos produtores que abram a portaria e falem, nossa, vamos experimentar, vamos ver, mas nós temos também uma parte. Eu sou muito autocrítico, muitas vezes, de todo o ecossistema, de todo o que está em nossas mãos, mas deveríamos continuar tendo isso, mas também muito mais isso público-privado com as universidades e as grandes empresas. Eu acho que todos os hubs aí de inovação ajudam muito nisso e em nos comunicar uns com outros. Eu, na verdade, que a Geocildo não conhecia, mas com Mariana sim falamos muitas vezes já de um monte de coisas e nos encontramos e vemos como estão. E acho que precisamos mais disso, de como vamos a resolver mais problemas com menos etapas para o produtor. Eu concordo muito bem com as palavras do José, porque é o dia a dia que a gente encontra e tenho certeza que a Mariana também aí na atividade. Eu vejo que as startups estão quebrando esse muro da academia, desse mundo que o José traz com a realidade. Nós temos na empresa parcerias com universidades e muitas vezes nós provocamos essas parcerias e o desafio que é fazer com que essas parcerias ocorram, que na prática aconteçam esses avanços desse trabalho. Se a gente comparar, por exemplo, a quantidade de doutores que estão nas empresas brasileiras com outros países, nós temos países com uma quantidade muito maior de doutores nas empresas, né, atuando lá dentro. Eu acho que isso no Brasil está avançando bastante, mas os desafios eles são enormes. Nós temos aqui na nossa organização um dos 3 princípios básicos que são as parcerias. Eu vejo muitas vezes que organizações maiores o desafio que é que você tem de chegar até lá sabendo do problema. E aquilo que o José traz, não adianta a gente trazer soluções para problemas que no mundo real não existem ou que eles não são significativos. Eu tenho exemplo de uma organização aqui que tem atuação nacional. Nós levamos anos para a gente chegar até a organização, a quem realmente tinha o problema, vivia o problema no dia a dia. A gente sabia qual era o desafio e hoje são grandes parceiros nossos. E numa visita recente, o diretor disse, olha, a gente tem que agradecer porque a gente não imaginava que nós íamos resolver e reduzir custos nessa estrutura toda com o processo de automação. Então eu vejo que o desafio que se tem, e a GTEC vem fazendo esse meio de campo, a gente precisa ainda mais com que isso aconteça. As maiores organizações, muitas vezes, elas têm um desafio grande de trazer para dentro essas parcerias. Já tem avançado muito com essas empresas, sejam na área de seguro, na área de crédito, na área de produtos, insumos no meio rural. E o produtor aí ele tem uma preocupação muito grande. E aí quando tu tem uma solução incorporada numa grande organização que simplifica, que facilita, que os resultados são visíveis, né?
essa escala ela é necessária e aí a gente reduz muito as questões de custos para essas soluções acontecerem. Eu entendo que o agro brasileiro está no caminho, mas a gente tem muito potencial aí no meio para ainda transformar essas soluções em verdadeiras resoluções de problemas, que problemas tem muito, e muito ainda pode ser feito, principalmente na redução de custo e sermos ainda mais competitivos, ainda mais assertivos. Bom, queria fazer coro aqui com os meninos com relação a essa necessidade de aproximar e tornar mais fácil essa cooperação entre a academia, né, e as startups. E tem um ponto que eu acho que torna isso ainda mais importante, que é a mudança, né, de perfil dos investimentos de venture capital, anjo em startup. Né? Até uns anos atrás, a gente viu uma disponibilidade, um apetite de risco muito grande para financiar a criação de novas linhas de negócios, né, pelos investidores. Hoje esse cenário mudou. Né? Hoje a startup ela tem que estar brequivada para conseguir, né, atingir ali um próximo investimento. E nesse momento seria extremamente importante a gente ter uma facilidade maior para utilizar as linhas de pesquisa, né, do governo, algumas linhas, né, para financiamento à evolução, inovação, etc., que existem, mas elas são muito difíceis são burocráticas, às vezes o que tem lá, né, de bolsa para o professor, para o profissional, não é suficiente para a gente conseguir atrair bons profissionais, né, para trabalhar nesse processo de inovação. Então, acho que há uma oportunidade, uma necessidade muito grande da gente ter uma revisão desse fomento do governo mesmo estatal com relação à inovação, não só inovação acadêmica, mas inovação dentro de empresas, né, principalmente empresas startups que estão ali, né, já trabalhando com coisas que são modelos de negócio muito diferentes. E além disso, eu acho que a necessidade de conexão de cada startup, ela vai variando, né, ao longo da sua jornada. Então, acho que tem hora que a gente está buscando investidor, é extremamente importante a gente conhecer mais pessoas, tem horas que a gente está buscando ali, está com dificuldade de contratar, então é importante a gente conhecer esses hubs, essas empresas são prestadoras de serviços. Então, eu sempre procuro focar a nossa busca de contatos principalmente nas questões comerciais, né? A gente está no momento em que a gente tem que escolher oportunidades, eu acho que felizmente tem muito problema para a gente resolver, então a gente acaba tendo que escolher qual problema a gente vai resolver aqui, onde a gente vai colocar esforços. Então, geralmente a gente tenta focar, né, no que a gente vai conseguir gerar uma receita para a empresa que vai permitir, aí sim, a gente investir em novas linhas de negócio, né? Então, eu acho que esse contato comercial, com possíveis clientes, na SET a gente atende todo o mercado mesmo, financiador, né, não o produtor rural, a gente atende cooperativas, revendas, indústrias, tradings, bancos, para a gente esse contato que os hubs fazem, essas pontes, né, já com uma certa curadoria, uma certa análise se faz sentido ou não, elas são muito preciosas, porque vocês certamente conhecem muito bem as startups e conhecem muito bem as empresas que procuram vocês, né, para buscar solução. Então, na minha visão aqui, o trabalho está sendo muito bem feito, só continuar dessa forma mesmo. Maravilha, então fica o recado aqui, pessoal, para a academia, para as universidades, para que possam, né, haver cada vez mais pesquisadores, empreendedores, as startups contam com vocês. E o papel dos hubs aqui, destacado pela Mariana, da importância de costurar essas relações. A gente acredita muito, né, que juntos nós somos mais fortes. Então, contem com a gente na colaboração, vamos sempre juntos. E aí, pessoal, uma última pergunta para encerrar a nossa conversa, a última do ano aqui, sobre gestão de riscos. Eu gostaria de ouvir de vocês, lembrando que a tecnologia, né, nunca é o fim, ela é um meio. Quais são as tecnologias que vocês estão olhando, né, que devem compor aí as soluções que vocês têm entregue para o mercado, até para o nosso público ficar antenado, né? Muito a gente tem falado da IA, mas o que mais que está no radar de vocês e que pode vir a ser, né, se ainda não é uma base para auxiliar na construção dessas soluções e para sofisticar e simplificar, né? Como disse um de vocês aí, a gente precisa simplificar também essa oferta lá na ponta. O que vocês têm usado, o que vocês estão olhando que pode fazer a diferença? Até o pessoal da academia, né, que foi provocado aqui, de repente, trazer também um ferramental que possa apoiar vocês. A gente fala muito de IA, mas quando a gente vê assim, tudo que é possível, né, fazer com inteligência artificial e com pouco conhecimento de tecnologia, né, para você criar algumas
para melhorar a sua produtividade pessoal, e quem conhece tecnologia ainda usar alguns modelos e desenvolver modelos mais avançados, é assustador, né? Acho que não tem outra palavra, porque a gente pensa no nível de evolução que a gente vai ter nos próximos anos, e fica difícil até a gente preparar a empresa, né, para daqui 2, 5 anos. Então, acho que você estar atento a essas possibilidades e consumir, pelo menos com relação à inteligência artificial, que tem várias verticais, é essencial, né? Quem não está utilizando inteligência artificial hoje, cara, está perdendo tempo, né? A cada ano que você não utiliza, você está deixando de fazer muito negócio e criar soluções novas. Mas eu não acho que, quando eu falar de futuro, assim, eu acho que, na minha visão, o que mais vai despontar nos próximos anos são as soluções descentralizadas, né? E o que eu digo com isso? Eu digo soluções baseadas em blockchain. A gente já tem aqui, né, vários modelos de captação de recursos utilizando tecnologias descentralizadas, geralmente no modelo de crowdfunding, e a gente ainda tem muita coisa para explorar, né? A gente ainda tem muito investidor que não está investindo por meio dessas plataformas. A gente tem muita gente que pode captar por meio dessas plataformas e não está captando porque não conhece. Então, eu acredito muito nesse modelo. A gente, né, eu sou diretora da AB Fintechs também. Lá a gente tem um projeto para viabilizar crowdfunding de produtor rural pessoa física. Para quem não sabe, tem a regulação do crowdfunding estabelece que ele só é possível captar por esse instrumento quem é pessoa jurídica, e não faz sentido se a gente trouxer para a realidade do agro, né? O agro, o produtor rural, ele é pessoa física, mas ele é um empresário que roda milhões, roda muito mais do que muitos empresários, pessoa jurídica. Então, a gente tem esse projeto para flexibilizar. E eu acho que isso vai mudar radicalmente a nossa estrutura de financiamento e até os protagonistas nesse mercado de financiamento, né? Eu acredito que a gente vai ver despontar muitas empresas novas nos próximos anos. Eu acredito, Marina, que falando em futuro, nós estamos começando nesses modelos, né, de uso de inteligência artificial, de imagem de satélite, de outros dados, radares. A gente está começando, a gente está aprendendo. Por exemplo, nós vamos avançar muito em qualidades de imagem, em transmissão de informações em tempo real. São coisas, conexões, né, tanto ao produtor, à indústria de máquinas e equipamentos, instituições financeiras, próprios órgãos do governo. Essa interação, essa conectividade entre os diferentes atores vai gerar uma série de possibilidades e vantagens, né? Desde a rastreabilidade, por exemplo, questão de exportação, vários acordos internacionais que o Brasil tem já obrigam a rastreabilidade. E o uso de imagem de satélite, o sensoramento remoto, são ferramentas que vieram para ficar e elas vão se adaptando, vão melhorando para fornecer todas essas informações. Para a gente mostrar ao mundo que a gente preserva o meio ambiente, que a gente tem reservas ambientais privadas, né, nas nossas propriedades rurais. Então, essa possibilidade de mostrar, de quantificar isso, essas ferramentas com certeza vieram para ficar e vão trazer informações muito mais rápidas, ágeis, em tempo real, com fácil interpretação, com grande nitidez, né? Então, são tendências que, com certeza, logo aí na frente, nós vamos ter já a disponibilidade em escala para todos. Eu, concordo muito aí com a Mariana respecto à descentralização, não? E descentralização também vai levar para ter muita melhor conectividade. Estou falando de uma tecnologia já de 20, 30 anos atrás, mas que ainda a gente tem um desafio quando fala no agro. Então, acho que a conectividade vai estar para conseguir conectar cada uma dessas partes descentralizadas, conseguir plugar. E o blockchain, sem dúvida, vai ser isso. Aí, o blockchain o que permite é que duas pessoas que não se conhecem consigam transaccionar entre eles sem um terceiro no meio. E essa é a primeira vez na história que está acontecendo, não? Que não precisam confiar em outro, sino que uma tecnologia é a garante de uma coisa. Mas isso precisa que muitas dessas coisas sejam conectadas para essa blockchain. E isso vai mudar o mundo do seguro, vai mudar o mundo do crédito, vai mudar o mundo dos ativos reais, como falamos. O desafio que tem no agro, que muitas vezes quando falam de ativos do mundo real, falam de bonos, falam de moeda, falam de o real digital, de diferentes coisas, mas no agro falamos de ativos físicos.
Então, como conecta um gado, como conecta a pecuária, como conecta um grão e como representa digitalmente um grau físico em uma cadeia de valor como um blockchain. Eu acho que aí é onde está o desafio, isso é parte do que a gente está, mas quando isso consiga ter a conectividade e conectar a blockchain aos ativos do mundo real, vai fluir, vai abaratar o custo, vai melhorar a comercialização e vai melhorar o lucro do produtor rural. Maravilha, pessoal! Então, com essa visão aqui, a gente encerra mais esse episódio da série Mercados de Tecnologia. Eu só tenho a agradecer a participação do Pepe, do Gesildo, da Mariana. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e contamos com vocês, nosso público aqui, para que mantenha as interações com o PwC AG Tech Innovation. Durante todo o ano de 2025, a gente vai ter muitas novidades, pessoal, principalmente aqui no podcast. Então, fiquem de olho. Obrigada, gente! Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.